boa tarde. O Instituto Butantan parou a produção da Coronavac por falta de matéria-prima. O último lote de vacinas foi entregue ao Ministério da Saúde hoje. Em 6 capitais, a aplicação da segunda dose está suspensa. E cidades fizeram mutirões para acabar com a espera, mas não tem estoque para todos. A Organização Mundial de Saúde pediu que os países ricos doem vacinas aos países pobres antes de imunizar crianças e adolescentes. CPI da Covid. Ministro Ricardo Lewandowski vai decidir se Eduardo Pazuello pode ficar em silêncio na comissão. Em CPIs anteriores, o deputado Eduardo Bolsonaro do PSL, filho do presidente, e o ministro Onyx Lorenzoni criticaram quem ficou calado nos depoimentos. Ministério Público do Distrito Federal mandou para a CPI documentos sobre testes de Covid que vencem no fim do mês e ainda não foram usados. E ainda, a pesquisa que mostra o impacto da pandemia na vida dos jovens. 1 em cada 3 nem estuda, nem trabalha. A polícia de Santa Catarina concluiu o inquérito do ataque à creche de Saudades. O assassino vai responder por 5 homicídios e uma tentativa de homicídio. E na faixa de Gaza, a preocupação com o aumento da violência, com bombardeiros aéreos e ofensivas terrestres. E o depoimento de uma brasileira que vive na Cisjordânia. O Jornal Hoje está começando. Pela primeira vez, a produção da Coronavac no Instituto Butantan parou por causa do atraso da matéria-prima que vem da China. Hoje, o Butantan entregou as últimas doses produzidas na fábrica e disse que as próximas remessas estão comprometidas. E a Fiocruz anunciou que a produção da vacina Oxford AstraZeneca também vai ser interrompida até a chegada do insumo no dia 22. Foram 25 dias de produção. Essas são as últimas doses de Coronavac feitas com um ingrediente farmacêutico ativo que chegou no Brasil no dia 19 de abril, com 20 dias de atraso e metade da quantidade prevista. Com os 3 mil litros de IFA, o Butantan fez pouco mais de 5 milhões de doses. Elas foram envasadas, rotuladas e passaram pelo controle de qualidade do Instituto. A última entrega para o Plano Nacional de Imunizações, feita hoje de manhã, foi de 1.100.000 doses. Com isso, já iniciamos o atendimento da segunda etapa dos 54 milhões de doses da vacina comprometidos com o Ministério da Saúde. Esta é a boa notícia. A má notícia: nós não temos mais insumos, não temos mais IFAs para a produção de vacinas Coronavac, de vacinas do Butantan. E por que não temos? Porque o governo da China ainda não autorizou, não liberou o embarque de 10 mil litros de insumos de IFA que estão prontos, destinados ao Instituto Butantan pelo laboratório Sinovac. E, todos sabem, temos um entrave diplomático, fruto de declarações inadequadas, desastrosas, feitas pelo governo federal contra a China, contra o governo da China e contra a própria vacina. E isso gerou um bloqueio por parte do governo chinês na liberação do embarque destes insumos. O lote de Coronavac liberado hoje faz parte do segundo contrato com o Ministério da Saúde, que prevê mais 54 milhões de doses até setembro e que já está atrasado. Pelo cronograma de fornecimento, até 30 de abril, o Butantan deveria ter entregue pouco mais de 6 milhões de doses ao PNI. Até agora entregou 1.212.000. E no fim de maio já vence a segunda parcela, de mais 6 milhões de doses. Essa programação pode sofrer atraso, vai sofrer atrasado em maio, um atraso em maio, e que poderá ser recuperado em junho, na dependência da liberação do volume de IFA. Esses 10 mil litros correspondem ao que falta para maio e ao que está previsto para junho. No dia de hoje, já pela manhã, eu já conversei com os chineses, não houve, de fato, a liberação. Então, do ponto de vista da nossa relação contratual com a Sinovac, não temos nenhum problema. Tá? O problema é com a liberação, que tem que ser o mais rápido possível. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, diz que não há problemas diplomáticos entre o Brasil e a China. Importante mencionar que o governo federal tem feito todas essas gestões em conjunto com a Embaixada Brasileira, em conjunto com a Embaixada Chinesa aqui no Brasil, em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, para sempre conseguir antecipar as entregas previstas de IFA e, sempre que possível, ampliar a nossa parceria com o governo chinês para o recebimento dessas doses ou vacinas prontas.
O jornal Hoje apurou que a nova previsão de chegada do IFA da Coronavac é no dia 26 de maio. Enquanto isso, a fábrica onde ela era invasada está agora fazendo a vacina da gripe. Até agora, de cada 10 doses de vacina contra a Covid aplicadas no país, 7 são Coronavac. Especialistas ouvidos pelo jornal Hoje avaliam que a paralisação da produção no Butantan é um baque forte na campanha de vacinação contra o novo coronavírus no Brasil. E a dependência do ingrediente farmacêutico importado da China vai comprometer também a fabricação da vacina Oxford-AstraZeneca, a segunda mais aplicada no país. Na página da Fiocruz na internet, a fundação já admite que vai parar a produção na semana que vem por falta do ingrediente. Hoje eles entregaram 4 milhões e 100 mil doses ao PNI. O estoque de IFA da fundação está para acabar e a previsão é de que 2 lotes desse ingrediente cheguem a partir do dia 22. A gente é hoje um dos países que mais recebe doses do governo chinês. A gente tem a previsão de entrega no dia 22 de maio do IFA da vacina AstraZeneca. E no dia 29 de maio, também chegando ao Brasil, já planejado, esse mesmo IFA da vacina AstraZeneca. Sobre o atraso da matéria-prima para a Coronavac, Itamaraty disse que os governos do Brasil e da China continuam avançando e que há boas perspectivas de recebimento de novo lote do IFA da China no curto prazo. Mas não há, de fato, ainda nenhuma data confirmada para a chegada de matéria-prima da Coronavac aqui no Instituto Butantan, em São Paulo. Os estados ainda recebem os lotes da vacina Coronavac que já tinham sido entregues, mas pelo menos 6 capitais ainda estão com a aplicação da segunda dose suspensa. O Kelson está ansioso. Ele devia ter tomado o reforço da Coronavac há uma semana. Tomei a vacina Coronavac no dia 8/4/2021. Até agora, minha segunda dose não saiu, estava marcado para o dia 6/5. O protocolo vacinal previa de 14 a no máximo 28 dias de intervalo entre a primeira e a segunda dose da Coronavac. Mas em Belo Horizonte já tem gente esperando há mais de 28 dias. Essa reserva técnica, essa certa plasticidade que o nosso sistema imunológico possui, de produzir anticorpos em quantitativo eficaz, mesmo após o prazo da segunda dose ser superior aos 28 dias, ou seja, aquilo que foi testado nos protocolos de estudo, faz com que a vacinação ainda assim tenha uma excelente eficácia e, portanto, as pessoas deverão procurar se vacinar mesmo com esses atrasos. Aqui em Minas, apenas 23 dos 853 municípios estão cumprindo os prazos de imunização. Em Belo Horizonte, a aplicação da primeira dose da Coronavac está suspensa desde o dia 11 deste mês. E a segunda dose só é disponibilizada para idosos com 67 anos ou mais. Hoje, além de BH, pelo menos outras 5 capitais ainda estão com um problema para completar a imunização. Essa falta de Coronavac para fazer o reforço da vacina começou depois que o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, autorizou a aplicação das doses guardadas com o objetivo de ampliar a vacinação e atender mais gente. No fim de abril, o Ministério voltou atrás e recomendou estocar a vacina diante do atraso da chegada de insumos da China para a fabricação do imunizante. Em São Paulo, 486 mil doses da Coronavac serão distribuídas a partir de hoje. É fundamental que os municípios olhem os seus estoques para as próximas remessas serem garantidas para aplicar na segunda dose. Nós não deveremos começar a aplicação da primeira dose com essa vacina sob pena de continuarmos ainda com um grande número de pessoas sem receber a segunda dose e lembrando que elas só estarão protegidas com o esquema completo. O atraso na distribuição da Coronavac impactou o calendário de vacinação em todo o país. Ontem à noite e hoje pela manhã, novos lotes foram distribuídos pelo Ministério da Saúde. Recife recebeu 86.600 doses e vai completar a imunização das 71 mil pessoas que esperam pela segunda dose. Mato Grosso e Paraná também vão conseguir fazer o reforço da vacinação. O mesmo acontece em Goiânia, Acre, João Pessoa e Sergipe.
que tem vacinas suficientes para aplicar a segunda dose. No Rio Grande do Sul, ainda faltam mais de 220 mil doses para completar a imunização. Só em Porto Alegre é que será possível finalizar a segunda dose. As 29.600 doses enviadas ao Piauí já estão sendo distribuídas para o interior. 137 cidades estão com a segunda dose em atraso. Em Minas Gerais, as remessas que chegaram ontem e hoje ainda não foram encaminhadas às prefeituras. Mas, segundo a Secretaria de Saúde, com esses novos lotes de Coronavac, o estado também vai conseguir completar o esquema vacinal dos que já receberam a primeira dose do imunizante. O secretário executivo do Ministério da Saúde disse hoje que espera normalizar a segunda dose em todo o país nos próximos dias. A orientação do Ministério é que se complete o esquema vacinal. A gente solicitou um levantamento de todos os estados e municípios para verificar qual seria um chamado déficit de segunda dose, e o déficit apontado por estados e municípios era de 2,4 milhões de doses. A gente recebeu de Coronavac, com a entrega de hoje, de 1,1 milhões de doses, recebemos um total de 4 milhões de doses. Então há uma expectativa de que seja regularizado toda essa pendência de aplicação de segunda dose. Questão, né, que vacina a conta-gotas realmente é muito preocupante para todos nós, né? Porque o vírus não espera, ele está aí, né? Está correndo por aí, está fazendo vítima. No Rio tem fila para a segunda dose da vacina Coronavac. Vamos ao vivo então com a repórter Marina Araújo, que está num posto de vacinação. Diga, Marina, bem-vinda e boa tarde. Obrigada, Trali. Boa tarde a todos. Olha, a gente está aqui no posto de vacinação no Maitá, que fica na zona sul do Rio. A fila estava dando volta no quarteirão mais cedo, agora tem pouca fila, porque o capitão aqui dos bombeiros acaba de chegar aqui e dizer que a segunda dose da Coronavac terminou, né? As doses que chegaram aqui eram 200, terminaram, então muita gente precisou ir embora. Aqui o Rio de Janeiro, a cidade está aplicando essa segunda dose da Coronavac em quem tem 65 e 64 anos. Essa aplicação da segunda dose da Coronavac estava suspensa ontem por falta, né, de doses. Aí o estado recebeu uma nova remessa e aí, então, essa vacinação foi retomada. Só que em 9 cidades da região metropolitana essa remessa não chegou e então a segunda dose da Coronavac segue suspensa. Em São Gonçalo, também na região metropolitana, o que aconteceu? A segunda dose da Coronavac foi aplicada, mas não para todo mundo, né? Idosos foram para a fila ainda de madrugada para tentar se imunizar, só que a prefeitura está aplicando a segunda dose apenas em quem tomou a primeira dose há mais tempo, no início de abril. Agora a gente lembra que a aplicação da primeira dose da Oxford AstraZeneca está normal, né? Inclusive aqui nesse posto. A vacina Pfizer é preferencialmente para quem tem comorbidades e inclusive gestantes. A cidade do Rio de Janeiro está imunizando hoje homens com 46 anos de grupos prioritários e amanhã será a vez das mulheres de 45 anos também de grupos prioritários. Trali. Valeu, Marina, brigadão. A gente na torcida aqui, né, para que esse calendário seja mantido, para que as pessoas continuem aí sendo imunizadas, enfim, para que a gente consiga proteger, né, a nossa população. Obrigado e um ótimo trabalho para você aí no Rio. Falo de Natal agora. A Prefeitura aproveitou a chegada do novo lote da Coronavac para fazer um mutirão. Vamos até lá, ao vivo, com a repórter Emily Virgílio. Emily, bem-vinda. Boa tarde para você também. Oi, Trali, muito boa tarde para você, a todos que nos assistem. Olha, esse mutirão que está acontecendo hoje é só para as pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac até o dia 3 de abril e ainda não receberam o reforço. O mutirão começou às 8 horas da manhã em todos os pontos de vacinação de Natal contra a Covid-19. Eles estão aplicando a vacina contra a Coronavac especificamente para esse grupo e somente a vacina da Coronavac para esse grupo está sendo aplicada hoje em todos os pontos de Natal. Nós estamos em um deles, na zona sul da cidade. A procura ainda é grande, há uma fila muito grande, principalmente de veículos que estão com pessoas que vão ser vacinadas no sistema drive-thru e uma outra fila menor de pessoas que vieram a pé para completar essa imunização. A vacinação para pessoas de outros grupos, como idosos e comorbidades, vacinação com Pfizer ou AstraZeneca, está suspensa hoje. E também para as pessoas que estão esperando a segunda dose da
AstraZeneca. Essa imunização só vai ser retomada amanhã. Uma outra mudança que a Prefeitura fez hoje foi em relação aos horários. Pela manhã foram imunizados os idosos com a segunda dose da Coronavac e agora à tarde estão sendo vacinados os profissionais de saúde. Mais de 70 mil pessoas no Rio Grande do Norte ainda esperam o reforço com a segunda dose da Coronavac. Hoje pela manhã o estado recebeu 16 mil doses da Coronavac, tinha recebido ontem 36 mil doses e a previsão, aliás, tinha recebido ontem 33.880 doses e a previsão é de que amanhã cheguem mais 36 mil doses do imunizante produzido pelo Instituto Butantan. Trali. Valeu, Emily. Obrigado. Bom trabalho para você aí, Natal. Vamos juntos dar uma olhadinha, então, como é que está a vacinação no nosso país. Você vê comigo aqui no nosso telão, até agora, né, nas últimas 24 horas, 546.686 pessoas receberam, né, a primeira dose em 24 horas. Segunda dose, 148.055 brasileiros. No total, portanto, em 24 horas, 694.741 pessoas. Agora a gente dá uma olhadinha aqui também como é que está a aplicação já desde o começo da vacinação no país. 37.744.357 pessoas já conseguiram tomar a primeira dose. Isso dá 17,82% de toda a população brasileira. Vamos dar uma olhada agora em quem já conseguiu tomar primeira e segunda doses, 18.807.027 brasileiros, em relação à nossa população, 8,88%. 25 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação. Então agora aqui no mapa você confere comigo em azul escuro, são os que têm o maior percentual, tá vendo? De população vacinada com a primeira dose. Até agora os 5 que mais vacinaram são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Bahia e também Espírito Santo. No interior de São Paulo, a cidade de Batatais decretou lockdown a partir da meia-noite de hoje até o dia 31 de maio. Serão 17 dias sem transporte público e com serviços essenciais funcionando em horário reduzido. Vamos até lá, ao vivo, com o repórter Guilherme Leone. Guilherme, bem-vindo, boa tarde. Por que a cidade tomou essa medida? Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos, muito obrigado pela recepção. A Prefeitura adotou o lockdown de 17 dias porque o sistema de saúde entrou em colapso. Todos os leitos de UTI estão ocupados. A cidade adotou várias restrições. O toque de recolher vai das 8 da noite às 5 da manhã. O transporte público fica parado até o dia 31. Comércio de rua, salão de beleza, igrejas, por exemplo, têm que ficar fechados. Mas para a população se programar, a Prefeitura permitiu que os supermercados, açougues, restaurantes e lanchonetes abram nesse fim de semana e na segunda-feira também. Mas a partir de terça, só poderão funcionar pelo sistema de entrega. As farmácias e serviços de saúde vão ficar abertos. Esse lockdown em Batatais vai ser o maior do estado de São Paulo em toda a pandemia. São José do Rio Preto ficou 15 dias com o comércio fechado em março. Araraquara, 10 dias em fevereiro. E Cajuru, 9 dias no mês passado. Araraquara, por exemplo, a Prefeitura disse que o resultado foi positivo, com queda no número de confirmações, internações e mortes. Batatais tem 63 mil moradores e acumula até hoje mais de 4 mil casos de Covid e 103 mortes, Trali. Valeu, Guilherme. Obrigado. Bom trabalho para você, né? Que as medidas surtam efeito aí para conseguir segurar essa pandemia. Olha só, na Bahia, algumas cidades anunciaram novas medidas de restrição. Em Barreiras, no oeste baiano, hospitais lotados. A taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTI está há quase um mês em 100%. Situação que levou a prefeitura da cidade a voltar a fechar o comércio a partir de amanhã, por 10 dias. Eu tenho vergonha desse povo, né? Que infelizmente parece que não se atentou para essa situação. E a maioria só consegue quando perde um familiar. Isso é muito triste. Pelo menos outras 2 regiões na Bahia estão com ocupação acima de 90%. De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual da Saúde, a Bahia está com quase 17 mil casos ativos do vírus, o número mais alto desde o fim de março.
As mortes também aumentaram. Nas últimas 24 horas, foram 121 em todo o estado. A Bahia não passava de 100 mortes por dia desde 28 de abril. Os sinais estão sendo dados, 3 dias seguidos de crescimento. O oeste da Bahia, infelizmente, hoje é a pior região do estado, por isso que eu estou chamando a atenção que a população redobre os cuidados para a gente evitar uma terceira onda. Em Salvador, os números também subiram nos últimos dias. Essa semana, a capital baiana registrou o maior número diário de mortes por Covid desde 28 de abril. A quantidade de casos confirmados por dia também cresceu, 948. A última vez que Salvador registrou mais de 900 casos foi em março. E o que chama a atenção é que esse aumento vem justamente no momento em que a cidade entra na fase amarela de retomada da economia. No dia 26 de fevereiro, Salvador fechou bares, restaurantes e comércio. Enfrentou mais de um mês de medidas restritivas mais severas. No início de abril, começou a retomar atividades de forma escalonada. E desde ontem, autorizou a reabertura de cinemas, teatros e clubes sociais. Shoppings, centros comerciais e comércio de rua também receberam autorização para funcionar todos os dias. É a última etapa antes da fase verde, de liberação total. Nos gripários da capital baiana, a procura cresceu nos últimos dias. Para o prefeito Bruno Reis, o aumento já era esperado neste período do outono. Mas o crescimento de casos confirmados de Covid tem preocupado. Um aumento de novos. Então isso preocupa. Para o infectologista, o momento é de redobrar os cuidados. Dependendo do comportamento da população, dependendo das ações adotadas, desenvolvidas pelos governos municipais, estaduais e pelo governo federal, nós nos encaminharemos para ou enfrentarmos uma terceira onda, o que ninguém quer, ou seremos encaminhados para um controle efetivo da pandemia, principalmente com o avanço da vacinação. Avanço da vacinação, né? Por favor. Vamos agora ver a evolução da pandemia no Brasil. De acordo com os dados divulgados no boletim de 8 da noite pelo consórcio de veículos de imprensa, temos, portanto, aqui, olha só, 2.340 mortes em 24 horas. No total, já temos no Brasil 430.596 mortes. Agora, número de casos aqui para você, 75.141 infectados nas últimas 24 horas. Total de casos em todo o Brasil, 15.436.827 infectados. Média de casos segue em estabilidade, sem variação em 2 semanas. Está aqui para você, em média, 61.115 novos casos por dia. Média de mortes chegou ao 3º dia com tendência de queda, dá uma redução aqui de 24%, se a gente comparar aí com 2 semanas atrás. Mas o Brasil ainda tem uma média muito alta, estão morrendo em média 1.917 brasileiros por dia. No mapa, a gente confere aqui a situação da pandemia pelo Brasil. Em vermelho, de novo, a gente não tem nenhum estado com alta na média de mortes. 5 estados estão em estabilidade, você observa aqui comigo em amarelo. E em azul, com queda na média móvel de mortes, são 21 estados e o Distrito Federal. Portanto, por 2 dias seguidos, o país registrou aí 20 unidades da federação em queda, né? É o maior número em azul desde o começo da pandemia. Paraná tem uma queda de 42%. E Pará e Tocantins, 41% de redução nas mortes. Mais detalhes em relação à situação do seu estado, você sabe, você confere em g1.com.br/coronavírus. O jornal Folha de São Paulo divulgou uma pesquisa Datafolha com a opinião dos brasileiros sobre a condução do presidente Bolsonaro na pandemia. 51% desaprovam o desempenho do presidente. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em março do ano passado, 35% avaliavam o desempenho de Bolsonaro em relação à pandemia como ótimo ou bom. Depois, 33%, 36%, 27% nas 3 pesquisas seguintes, 30% em agosto e em dezembro. Em janeiro, 26%, 22% em março e agora 21%. 26% consideravam como regular o trabalho de Bolsonaro nesse tema, em março do ano passado. 25% em abril, depois 23%, 25%, 22%, 23%, 25%, 27%, 25%, 24% e agora 27%.
33% avaliavam o desempenho do presidente com relação à pandemia como ruim ou péssimo em março do ano passado. Na pesquisa seguinte, 39%, depois 38%, 45%, 50%, 49%, 43%. Em dezembro, 42%. Em janeiro, 48%, 54% em março e 51% agora em maio. Não sabe, eram 5%, depois 2%, 3%, 3% de novo, 1% nas 4 pesquisas seguintes, depois 2%, 1% e agora, novamente, 1%. Datafolha também perguntou sobre a atuação dos governadores. Em março do ano passado, 54% dos entrevistados avaliavam o desempenho do governador do seu estado como ótimo ou bom. No começo de abril, 58%, no meio de abril, 54%, 50% em maio, 44% em junho, em dezembro, 41%, em janeiro, 42%, 34% em março e 35% agora em maio. 28% dos entrevistados avaliavam o desempenho como regular em março do ano passado. Depois, 23%, 24%, 24% de novo, 26%, 28%, 30% em janeiro e março e agora 35%. Em março do ano passado, 16% avaliavam como ruim ou péssimo o desempenho dos governadores. No mês seguinte, 16% de novo, depois 20%, 25%, 29%, 30%. Em janeiro, 26%, 35% em março, 29% agora em maio. Não souberam 3%, 2%, 2% de novo, 1% nas 3 pesquisas seguintes, depois 2%, 1% e novamente 1%. Datafolha também perguntou a avaliação sobre o desempenho do Ministério da Saúde, agora sob o comando de Marcelo Queiroga. Em março do ano passado, quando Luiz Henrique Mandetta era o ministro da Saúde, 55% dos entrevistados avaliavam o desempenho como ótimo ou bom. No começo de abril, 76%. No fim de abril, já com Nelson Tait como ministro, o percentual caiu para 55%. No fim de maio, com Eduardo Pazuello no ministério, 45%. Depois, 33%, 37%, 35%. Em janeiro, novamente, 35%. Em março, no fim da gestão Pazuello, 28%. Agora, com Marcelo Queiroga como ministro da Saúde, 30%. Na primeira pesquisa, na gestão Mandetta, 31% dos entrevistados avaliavam o desempenho do ministério como regular. No começo de abril, 18%. No fim de abril, com Tait, 26%. Em maio, já com Pazuello, 32%. Depois, 31%, 30%, 36%, 34%. No fim do comando de Pazuello, 32%. Agora, com Queiroga, 37%. 12% dos entrevistados avaliavam como ruim ou péssimo o desempenho do Ministério em março com Mandetta. 5% no começo de abril, ainda com Mandetta. Com Tait, no fim de abril, o índice foi a 13%. Com Pazuello, que assumiu em maio, 21%. Depois, 34%, 31%, 27%. Em janeiro, 30%. 39% no fim da gestão Pazuello. E agora 32% sob o comando de Queiroga. Não souberam responder 2%, 1%, 6%, 2% nas 3 pesquisas seguintes, 1% nas 3 pesquisas seguintes e agora, novamente, 1%. Datafolha ainda quis saber quem os brasileiros veem como o principal culpado pela situação da pandemia no país. Em março desse ano, 43% dos entrevistados achavam que o presidente era o principal culpado pela situação atual da pandemia. Agora são 39%. 17% entendiam que eram os governadores os principais culpados. 20% agora. 9% achavam que os prefeitos eram os principais culpados. 10% agora tem essa opinião. Em março, para 6%, a população era a principal culpada. Agora 3%. 5% achavam que todos eram os principais culpados. 10% tem essa opinião agora. Na pesquisa anterior, 11% achavam que ninguém era culpado. 9% agora. Em março, nem 1% dos entrevistados apontou outros culpados. Agora são 3%. 6% não sabiam nas 2 pesquisas. Também foi divulgada uma pesquisa da Datafolha sobre o novo auxílio emergencial. As 4 parcelas começaram a ser pagas no mês passado, variam de R$ 150 para uma só pessoa a R$ 375 no caso de famílias chefiadas por mulheres. 87% dos entrevistados consideram os novos valores do auxílio emergencial insuficientes. 10% afirmam que o auxílio é suficiente e 3%
mais do que suficiente. Datafolha ouviu de maneira presencial 2.071 pessoas nos dias 11 e 12 agora de maio. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, ainda não decidiu sobre o pedido da Advocacia Geral da União para que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, possa ficar em silêncio na CPI da Covid. Aliados do governo Bolsonaro criticaram no passado quem recorreu a esse instrumento para não dar explicações ao Congresso. O pedido é para que o ex-ministro Eduardo Pazuello vá acompanhado de um advogado, não sofra ameaça ou constrangimento físico e moral e tenha garantido o direito de ficar calado para não produzir provas contra si mesmo. Pazuello já é investigado no inquérito que apura a falta de oxigênio em Manaus, aberto no Supremo Tribunal Federal, mas enviado à primeira instância depois que ele deixou de ser ministro. O depoimento dele está marcado para o dia 19 de maio, quarta-feira da semana que vem. Já era para Pazuello ter falado à CPI. Na semana passada, ele alegou que teve contato com 2 pessoas com Covid e estava em quarentena. Pazuello se encontrou com o ministro Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral da Presidência, 2 dias depois de pedir para mudar o depoimento. No documento, a AGU cita ainda que foi noticiado na imprensa que há 10 investigações do Ministério Público Federal que se confundem com o objeto da investigação da CPI, mas que seriam desconhecidas de Pazuello, e alega que há o receio de que Pazuello sofra constrangimento. A estratégia de defesa usada agora já foi criticada no passado por aliados muito próximos ao presidente Jair Bolsonaro. Em 2014, quando estava em andamento na Câmara a CPI da Petrobras, Onyx Lorenzoni, que na época era deputado e hoje é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, escreveu em uma rede social: "Toda vez que bandido veio à CPI, quis ficar calado." No ano seguinte, durante outra sessão da CPI, Onyx criticou o silêncio do ex-diretor internacional da Petrobras, Nestor Cerveró. Ele já estava preso e usou o direito de ficar calado no depoimento. Segundo as notas taquigráficas da sessão, Onyx disse: "Nunca vi gente decente com a verdade do seu lado se valer desse direito. Sempre que se usa esse direito, na verdade, é porque tem algo a esconder." No mesmo dia, ele publicou em uma rede social: "Cerveró ouviu de mim que em CPI, quem se vale do direito ficar calado tem coisa a esconder. Só bandido usa isso." Meses depois, voltou a usar uma rede social para criticar Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, que estava preso quando prestou depoimento à CPI. Questionei Duque sobre o fato e ele preferiu se calar. Todos os bandidos que usaram o direito ao silêncio na CPI já foram ou estão presos. Em 2016, o filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, que na época era do PSC e hoje é do PSL, também criticou um depoente que ficou calado durante a CPI da FUNAI e INCRA. No dia 13 de abril de 2016, o secretário de Finanças e Administração da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, Aristides Veras dos Santos, usou um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal para não responder às perguntas dos deputados. E é exatamente do mesmo jeito. Vagabundo tá no meio dele, tá com aquela claque comprada lá no Palácio do Planalto, ele fala o que ele quiser. É o valentão, é o maioral. Chega aqui na frente da gente, olha até para baixo. Eu sei que tem um habeas corpus preventivo para não poder falar, perde essa excelente oportunidade e endossa o que eu acabei de falar. É uma pessoa covarde, segundo o dicionário Aurélio, que não tem um pingo de vergonha na cara de falar o que bem quiser no Palácio do Planalto e chegar aqui na frente das pessoas destinatárias da sua fala e fazer essa cara de paisagem. Hoje, o relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, do MDB, enviou um documento ao ministro Ricardo Lewandowski, relator do pedido de habeas corpus de Pazuello no Supremo Tribunal. Escreveu: "Negar-se a responder à CPI equivale a esconder do povo brasileiro informações cruciais para compreender o momento histórico, responsabilizar quem tenha cometido irregularidades e evitar que se repitam os erros que levaram à morte de quase 500 mil de brasileiros inocentes até agora." O senador Humberto Costa, do PT, membro da CPI da Covid, disse que o pedido de habeas corpus para Pazuello é uma clara tentativa de proteger o presidente Jair Bolsonaro.
Entendo que o pedido de habeas corpus é, na verdade, um reconhecimento de culpa e principalmente um receio de incriminar o seu principal orientador, que era o presidente Jair Bolsonaro. Se havia razões para Pazuello já não querer ir à CPI, com esses 2 depoimentos elas aumentaram muito mais. O governo como um todo está com medo que ele compareça. Isso porque na CPI ele pode trazer fatos que não só o incriminem diretamente, mas que incriminem de forma incontestável toda a atuação e condução do governo no enfrentamento a essa pandemia. O senador Marcos Rogério, do Democratas, aliado do governo, esteve hoje cedo no Palácio do Planalto. Na saída, falou que o habeas corpus é para garantir a proteção do ex-ministro contra abuso de autoridade. Disse que o ex-ministro tem todo o direito de recorrer ao Supremo, mas que espera que Pazuello não fique em silêncio. Eu entendo que o ex-ministro general Pazuello deve comparecer à CPI e responder todas as perguntas relativas à atuação dele enquanto ministro de Estado da Saúde. Não tem que fugir de perguntas relacionadas aos fatos, aos acontecimentos da sua gestão enquanto ministro. Eu tenho interesse total que ele fale sobre tudo que for perguntado relativamente aos fatos que ocorreram no Ministério da Saúde sob sua gestão. O senador Alessandro Vieira, líder do Cidadania no Senado, disse que já esperava o pedido de habeas corpus. As manifestações do ex-ministro são todas demonstrativo de um pânico de ser obrigado a responder, acompanhado por todos os brasileiros, sobre o tanto de equívoco que foi cometido ou pode ter sido cometido na gestão dele diante do Ministério da Saúde. É uma pena. Quando ele busca o Supremo Tribunal Federal com a justificativa de que tem medo de se auto-incriminar, ele está se colocando na posição de uma pessoa que tem que esconder ou que quer esconder alguma coisa. Lamentável com o general do Exército, ex-ministro da Saúde, que tem que usar esse tipo de estratégia. Nós procuramos as assessorias do deputado Eduardo Bolsonaro e do ministro Onyx Lorenzoni, mas ainda não tivemos retorno. Nos Estados Unidos, as pessoas que estiverem totalmente imunizadas contra a Covid, com as 2 doses da vacina, não precisam mais usar máscara, de acordo com uma nova orientação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Vamos ao vivo até Nova York bater um papo com o Tiago Weltz, né? Porque, obviamente, é um grande passo aí a volta da vida, né? Antes da pandemia e, óbvio, que também um incentivo enorme para que todo mundo se vacine. Diga, Tiago, bem-vindo, boa tarde, belo dia aí, hein? Só um minutinho, Tralli. Fazer uma coisa, repetir esse gesto que a gente tem repetido e para finalmente dizer 1 ano e 10 dias depois de começar a usar máscaras aqui, eu posso voltar ao vivo das ruas de Nova York com o rosto descoberto. Eu quero dizer que a sensação é incrível, então agora sim, boa tarde para você, boa tarde a todos no Brasil. Eu vou guardá-la aqui porque não é um adeus, é um até logo, nossa relação está só ficando mais relaxada. CDC, o Centro de Controle de Doenças, então, apostando nessa sensação ótima de estar sem máscaras, determinou essas novas orientações e muita gente acha que foi até um pouquinho demais, né? O CDC vinha até agora sendo muito criticado por manter regras rígidas para quem já tinha sido totalmente vacinado. Os críticos diziam que parecia que o CDC não acreditava na eficiência das vacinas, isso desestimulava a vacinação. Agora, então, o CDC diz que vacinado, 2 doses, depois do tempo todo correto, não precisa ter mais máscara nem distanciamento social. Cada estado determina suas regras, né? O CDC orienta, e aí Nova York ainda não entrou nessa última orientação, mas aqui já vale a anterior, que diz que pessoas a céu aberto podem ficar sem máscaras, mas Nova York só previa ir para o próximo passo na próxima semana. O CDC antecipou agora e disse que praticamente vale tudo. Como eu disse, como nós vamos ver agora na reportagem, muita gente achou que foi um pouquinho demais. O presidente Joe Biden chegou para falar, como já fez muitas vezes, deu até sua corridinha tradicional. Tudo igual desde que começou o governo. Mas essa cena aí é inédita. Ele ao lado da vice-presidente e os dois sem máscaras. O governo Biden começou sob o terror da pandemia e o presidente nunca dispensou a proteção. Agora, foi enfático ao anunciar as novas recomendações do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos.
Se você está completamente vacinado, você não precisa mais usar máscara. If you've been fully vaccinated, you no longer need to wear a mask. Mas, na sequência, também foi taxativo, explicando que quem não está vacinado ou quem ainda não completou as 2 semanas de prazo depois da segunda dose da vacina precisa continuar usando máscara. A regra é muito simples: tome a vacina ou use a máscara até você tomar. Get vaccinated or wear a mask until you do. A recomendação do CDC vem baseada nos dados científicos que mostram que pessoas imunizadas estão seguras. A probabilidade de pegar ou transmitir o vírus é baixíssima e, nos raros casos de infecção, a tendência é ter sintomas leves, ou nem isso. O governo aposta que liberar o uso da máscara para quem está vacinado vai incentivar quem ainda não se vacinou a se imunizar. Mas muitas autoridades de saúde país afora foram pegas de surpresa e as perguntas começaram a se amontoar. A maior parte da população, 64% dos americanos, ainda não está completamente vacinada. E essas pessoas deveriam continuar usando máscaras. Mas quem vai controlar? Como? Como saber que a pessoa ao seu lado, sem máscara, está realmente imunizada? O país ainda registra milhares de casos e centenas de mortes todos os dias. O jornal New York Times fez um levantamento com centenas de epidemiologistas nas últimas semanas. 80% achavam que os americanos deveriam continuar usando máscara em lugares fechados por mais um ano. 88% disseram que, mesmo em lugares abertos, se houvesse aglomerações, como em shows, as pessoas deveriam continuar usando máscaras. Agora pela manhã, a diretora do CDC, Rochelle Walensky, deu uma entrevista onde disse que as pessoas devem continuar seguindo as regras e leis locais. Nós precisávamos tomar esse primeiro passo, dizer que as pessoas vacinadas estão realmente seguras para tirar a máscara. Mas o que a gente precisa entender é que esse país não é uniforme. Existem lugares que ainda têm taxas altas da doença e baixas taxas de vacinação, e que esse vírus é um oportunista. E onde tivermos baixas taxas de vacinação, ele vai aparecer de novo. O que o CDC diz é que as pessoas ainda precisam manter a máscara nos aeroportos, transporte público, consultórios médicos e hospitais. Eu vou pegar o metrô agora, então já vou colocar a máscara, mas também como uma última homenagem. Porque, na verdade, ela não foi um problema, ela me manteve seguro nesse mais de um ano, até o momento em que eu pude tomar a vacina. Então, espero que seja uma última homenagem para essa companheira que me ajudou tanto nesse período. Tralha. Boa, Thiago. E essa daí em especial que você tirou ao vivo aqui pra gente? Anota a data aí, 14 de maio de 2021, escreve nela e guarda de recordação. Tá bom? Guarda aí pra você, você merece por todo o seu trabalho. Um abraço, obrigado, tudo de bom aí. Olha só, as vacinas contra a Covid salvaram 11.700 vidas na Inglaterra. A estimativa foi feita pela Agência Pública de Saúde do país. Maior número de mortes evitadas foi entre as pessoas com mais de 80 anos. Por aqui, o governo confiou na ciência e se planejou. Ainda em agosto do ano passado, 4 meses antes de uma vacina ser aprovada pela agência reguladora, o governo britânico já tinha pré-encomendado 340 milhões de doses, 5 doses por pessoa. O resultado vem agora da melhor forma possível: vidas salvas. A Agência Pública de Saúde da Inglaterra disse hoje que as vacinas contra a Covid-19 evitaram 11.700 mortes e impediram que 33 mil pessoas tivessem a forma mais grave da doença no país. Esse estudo analisou dados até o final do mês passado e concluiu que a maior queda de internações hospitalares e mortes foi em pessoas com mais de 70 anos. A estimativa da Agência Pública de Saúde é de que, graças às vacinas, foram evitadas 9.900 mortes em pessoas com mais de 80 anos. Entre as que têm de 70 a 79, 1.500 vidas foram salvas, segundo as autoridades inglesas, e 300 na faixa entre 60 e 69 anos. O ministro da Saúde, Matt Hancock, disse que ser vacinado agora é uma das coisas mais importantes que uma pessoa pode fazer na vida. Essa semana a fila andou aqui na Inglaterra e quem tem 38 anos já pode se vacinar. Em todo o Reino Unido, quase 70% dos adultos já receberam pelo menos a primeira dose. Com os números despencando, segunda-feira agora reabrem teatros, cinemas e museus. É um momento especial, mas o governo aqui sabe que não pode relaxar. Existe hoje uma preocupação com uma variante identificada primeiro lá na Índia e que está circulando por aqui. Proporcionalmente, ainda são poucos casos dessa variante aqui no Reino Unido, mas o número dobrou de uma semana para outra.
Foram 1.313 infecções essa semana, contra 520 na anterior. Ainda não há evidências que mostrem que essa variante seja mais letal ou mais resistente às vacinas. Mas cientistas acreditam que ela possa ser ainda mais transmissível do que a que surgiu aqui no Reino Unido. O governo aqui sabe a fórmula para encarar o desafio: lockdown, se houver necessidade, e vacina. As autoridades dizem que estão monitorando a situação e já falam em mudanças no plano de imunização para tentar se defender da variante indiana. Por exemplo, antecipar a segunda dose das vacinas nas áreas do Reino Unido com número maior de casos. Algumas restrições locais também podem voltar a ser adotadas. É bem isso, né? Tem que vacinar e não pode vacilar. Portugal deu mais um passo no plano de retomada de todas as atividades. Vamos então dar um pulo até Lisboa, bater um papo ao vivo com o nosso correspondente Leonardo Monteiro. Ei, Léo, que belo dia aí também, hein? Bem-vindo, boa tarde. O que é que reabriu hoje aí? Oi, Tralli, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Os espaços de diversão, parques infantis e parques aquáticos voltaram a funcionar e as atividades esportivas podem ser realizadas até mais tarde. Os restaurantes e as atividades culturais, Tralli, também podem funcionar até o fim da noite. As autoridades definiram também que o uso da máscara não será obrigatório nas praias. Neste momento, há 49 infecções de Covid por 100 mil habitantes em Portugal, o que permitiu, pelos cálculos do governo, dar mais esse passo de desconfinamento. O país também, Tralli, não registrou mortes por Covid nas últimas 24 horas. É a quarta vez que isso acontece em menos de um mês. Apesar desse avanço na reabertura, o teletrabalho permanece obrigatório em todo o país, até que as pessoas com mais de 60 anos estejam completamente vacinadas. E a expectativa é que isso aconteça até o fim deste mês. Com os bons resultados no controle da pandemia, a UEFA decidiu que a final da Liga dos Campeões vai ser sediada pelo segundo ano seguido aqui em Portugal. A partida vai ser realizada no Estádio do Dragão, na cidade do Porto. Antes, o jogo seria realizado em Istambul, na Turquia, mas o país integra a lista vermelha do Reino Unido, o que não permitiria a viagem de torcedores para lá. Portugal voltando a dar exemplo para todo mundo. Tralli. Que bom, Léo. Obrigado. Bom trabalho para você aí, que você continue trazendo bons ventos, boas notícias aí de Lisboa, de Portugal para a gente. Valeu. Olha só, a Índia registrou mais de 4 mil mortes por Covid pelo terceiro dia seguido, hein? O número total de casos no país já passa de 24 milhões. Um novo carregamento de ajuda internacional chegou hoje de manhã ao aeroporto da capital Nova Delhi. São medicamentos, respiradores e outros equipamentos médicos essenciais para o tratamento de pacientes com Covid. Essa remessa foi enviada por países da União Europeia, além da Coreia do Sul e também Catar. Ontem o país registrou mais de 343 mil novos casos da doença. Diretor-geral da Organização Mundial de Saúde pediu que os países ricos adiem a vacinação de crianças e priorizem a doação de imunizantes para o consórcio que atende países pobres. Tedros Adhanom reforçou que alguns países pobres não têm doses suficientes nem para vacinar profissionais de saúde e que só uma a cada 333 vacinas foi aplicada em países de baixa renda. Em grandes potências econômicas, como Estados Unidos e Canadá, a aplicação de vacinas em adolescentes foi autorizada nos últimos dias. Já o diretor executivo de emergências da OMS, Mike Ryan, pediu cautela nas orientações sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras. Ontem, Estados Unidos anunciaram um fim da obrigatoriedade, de quem já foi vacinado. Você acompanhou conosco agora ao vivo lá de Nova York. Mike Ryan explicou que mesmo num país com um alto percentual de vacinados, é preciso que os níveis de transmissão da doença estejam baixos para ser seguro ficar sem a proteção. As forças de defesa de Israel destruíram uma extensa rede de túneis construída pelo Hamas na faixa de Gaza. E militantes palestinos continuam disparando foguetes contra o território israelense. Desde que o conflito começou, 119 palestinos e 8 israelenses já morreram.
Com aviões de guerra, soldados no chão e tanques, Israel passou mais uma noite bombardeando a faixa de Gaza. O exército israelense informou que destruiu vários quilômetros de instalações subterrâneas. Numa operação de grande escala, as forças de Israel disseram em nota que o objetivo era danificar gravemente os túneis, uma rede subterrânea chamada de o metrô, que, segundo o exército israelense, os militantes do Hamas usam para se mover e lançar ataques contra Israel. Mais de 150 alvos na faixa de Gaza foram atingidos. Uma casa foi destruída na cidade de Beit Lania. Equipes de defesa civil encontraram o corpo de uma criança palestina sob os escombros. No norte de Gaza, uma mulher e seus 3 filhos foram mortos durante a operação israelense e seus corpos foram recuperados nas ruínas de casa. No campo de refugiados Al-Shat, famílias palestinas fugiram e se abrigaram em uma escola. Um porta-voz militar israelense declarou que, embora as forças terrestres tenham participado da ofensiva de 40 minutos antes do amanhecer, não cruzaram a fronteira para a faixa de Gaza. Os grupos militantes palestinos continuaram lançando foguetes contra o sul de Israel, 1.750 foguetes até agora, e atingiram também as regiões do norte pela primeira vez, provocando alguns danos. Apesar dos foguetes usados pelos grupos extremistas palestinos serem mais potentes do que Israel imaginava, o escudo antimísseis israelense consegue neutralizar a grande maioria deles. O ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, ordenou um reforço maciço das forças de segurança. 7.000 reservistas estão em prontidão. Os combates começaram na segunda-feira, depois que o Hamas disparou foguetes contra Jerusalém e Tel Aviv, em resposta aos confrontos da polícia israelense com palestinos perto da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. A tensão já estava alta porque a Suprema Corte de Israel iria decidir na segunda-feira sobre o despejo de 4 famílias palestinas em Jerusalém Oriental, numa ação apresentada por colonos israelenses. A audiência foi adiada, mas mesmo assim a tensão não se dissipou. Israel ocupou Jerusalém Oriental durante a Guerra Árabe-Israelense de 1967. E anexou a cidade inteira em 1980 em um movimento que nunca foi reconhecido pela comunidade internacional. Várias ações antissemitas estão sendo registradas na Europa. Em Berlim, uma sinagoga e um memorial judeu foram atacados. A primeira-ministra alemã, Angela Merkel, condenou fortemente esses atos de violência. Na Cisjordânia, palestinos enfrentaram as forças de Israel. Fogueiras queimaram no meio de uma estrada enquanto ativistas ficavam atrás das chamas, recolhendo pedras para atirar contra as forças israelenses. Não ficou claro o que causou os confrontos. Na Jordânia, na Turquia e Bangladesh, também houve manifestações de solidariedade aos palestinos. Segundo a ONU, o ataque de Israel destruiu ou danificou gravemente cerca de 200 casas na região norte da faixa de Gaza, onde moram 230 mil palestinos, que agora estão com dificuldades para ter acesso à água e a cuidados médicos. O repórter Anselmo Caparica conversou com 2 pessoas que estão em território palestino e que estão sofrendo com os conflitos. A Fátima mora há 20 anos em território palestino na Cisjordânia, em uma cidade que fica a 2h30 da faixa de Gaza. Ela conta que a tensão entre palestinos e colonos israelenses já se tornou conflito nas ruas. A situação não está fácil, pessoas estão morrendo, muitos feridos. Os colonos, por exemplo, se eu quiser ir daqui para Nablus, eu não tenho segurança para ir. Porque você indo, você passa por assentamentos e esses colonos desses assentamentos, eles estão no caminho
com metralhadoras atirando nos carros das pessoas palestinas. Em cada cidade tem um assentamento. Então você não tem a garantia de ir e voltar vivo. É isso que está acontecendo aqui atualmente. Bombardeios diariamente, principalmente de noite. Por exemplo, Gaza. Eles bombardeiam Gaza e você vai ficar olhando. Aí eles revidam. Eu também conversei com um palestino que mora no Brasil, mas que está há 3 meses na faixa de Gaza. Ele não quer ser reconhecido com medo do exército de Israel. Ele fez pra gente 2 vídeos. Um deles mostra as pessoas deixando as suas casas e o outro vídeo é da rua dele destruída depois de ser atingida por um míssil. Ele afirma que conhecia a família que morreu em um ataque de Israel. Eu quero vir embora porque eu não quero morrer. Todo dia bomba, bomba, bomba à noite. De dia pouco, mas à noite muito bomba. Aqui não tem energia, não tem luz, não tem água, não tem mercado, não tem feira, não tem nada. Sufoco, que desespero, né, gente? 12 pessoas morreram numa explosão dentro de uma mesquita na capital afegã, Cabul. Elas estavam reunidas para celebrar o 2º dia do feriado Eid al-Fitr. O grupo extremista Talibã negou qualquer relação com o ataque e ninguém assumiu a responsabilidade até agora. Já tem menos de uma semana, uma outra explosão em Cabul matou 80 pessoas que estavam nos arredores de uma escola. Desde quinta-feira, o grupo extremista Talibã e o governo do país vivem um cessar-fogo de 3 dias por causa do feriado. O Eid al-Fitr celebra o fim do Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos. As 2 explosões ocorreram menos de um mês depois dos Estados Unidos anunciarem que vão retirar os militares do Afeganistão até o dia 11 de setembro. E ainda hoje, a chuva que causou mortes e estragos no litoral pernambucano. A previsão do tempo para todo o Brasil com a Helena Marques. E a seguir, a investigação sobre a suposta prática de rachadinha na Assembleia Estadual do Amapá. A polícia de Santa Catarina indicia o assassino da creche de Saudades por 5 homicídios. E a pesquisa que mostra o impacto da pandemia na vida dos jovens. 1 em cada 3 nem estuda, nem trabalha. Voltamos já já com tudo isso e muito mais aqui para você. Estamos de volta ao vivo aqui com você, 2h25 agora, pelo horário de Brasília. A quantidade de jovens que estão naquela condição que os economistas chamam de nem trabalham, nem estudam, atingiu o maior nível durante a pandemia. Quase 8 da noite e a Cássia, 24 anos, segue correndo o Jacarezinho levando encomendas. Semana passada, depois da operação policial, a favela parou e as entregas também. Mas são 3 filhos em casa, conta para pagar e para botar tudo em dia. Essa semana ela trabalhou muito. Vende roupa, vende sandália, vende relógio, chinelo. Tá vendendo bastante chinelo. Mas nem sempre foi assim. Durante 5 anos, a Cássia nem trabalhava, nem estudava. Ela era o que os economistas chamam de nem. Porque foi a idade do meu filho. Assim, eu comecei a trabalhar quando ele tinha 6 meses, e aí quando ele tinha 3 anos eu fui mandada embora, fui desligada de um programa que acontecia aqui dentro, que eram para jovens, tinha esse recorte que era para jovens de 15 a 29 anos, aí acabou como tudo que acaba aqui. Nem trabalham, nem estudam, nem progridem, nem prosperam. Na pandemia, a coisa toda só piorou. No 2º semestre de 2020, o número de jovens nessa condição foi o maior já registrado. É o que mostra um levantamento que está sendo produzido pela FGV Social e aqui o Jornal Hoje teve acesso. A taxa de nenéns no Brasil, ela chegou a um nível que ela nunca tinha sido observado antes. Depois reverteu um pouco nos últimos 2 trimestres, mas está no nível mais alto da série. 25% dos nossos jovens não estudam nem trabalham, o que é absolutamente inédito. Em nenhum outro lugar tem tantos nenéns quanto as favelas. Enquanto nas grandes metrópoles a taxa geral é de 22%, quando a gente olha apenas para as comunidades e periferias, ultrapassa os 27%. A Natália, 23 anos, ensino médio incompleto, veio buscar uma cesta básica. Não estou trabalhando de nada, né? Porque a falta de emprego está absurda. Sem estudo e sem trabalho, a renda dos jovens despencou na pandemia.
Enquanto os brasileiros, em geral, perderam em torno de 11% da renda, segundo o levantamento, quem tem entre 20 e 24 anos perdeu mais de 18%. No caso do Ayran, foi ainda pior. Metade da renda dele foi embora. Eu trabalho diretamente no Sambódromo, sou vigilante de lá, mas eu tinha um outro emprego que também tive que ser mandado embora. Eu tinha 2 empregos. Em meio a essa realidade tão preocupante, a pesquisa traz um dado que surpreende. Caiu a evasão escolar entre adolescentes de 15 a 19 anos. Os pesquisadores acreditam que as poucas oportunidades de trabalho e a possibilidade de assistir aulas à distância ajudaram a manter um maior número de jovens matriculados nas escolas. As escolas deveriam ser as instituições de ensino, os provedores de inclusão digital. Preciso gerar conteúdos em alta escala. Quer dizer, o melhor professor de, vamos dizer, educação financeira no Brasil pode dar aula para um conjunto gigantesco de jovens pela internet. A gente não está fazendo isso. Voltar a estudar, fazer faculdade, conseguir um bom emprego. Sonho da Cássia, do Ayran, sonho da Natália. Eu quero trabalhar na área de radiologia. A gente precisa de, principalmente, investimento, a gente precisa de lazer, a gente precisa de educação. Eu desejo fazer faculdade de engenharia elétrica. Precisamos de emprego. A gente é um povo sofrido, mas a gente gosta de trabalhar, a gente corre atrás, a gente só precisa de oportunidade, só isso. É exatamente isso, né? Oportunidades, né? Criação de emprego, geração de emprego, cursos de graça, enfim, todo o apoio necessário para que essa juventude continue tendo esperança em relação ao futuro. Polícia Militar de Minas está investigando uma abordagem a um motociclista. O homem foi agredido por PMs durante uma abordagem ontem em Poços de Caldas, no sul de Minas. A imagem mostra o motociclista no chão, já algemado e imobilizado pelos agentes. Um dos PMs começou a chutá-lo. Depois, o outro policial se levantou e também deu chutes e tapas. Em seguida, um PM levantou o homem, que foi levado para o carro da polícia. De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista foi preso por direção perigosa e suspeita de tráfico de drogas. Mas nenhum entorpecente foi encontrado com ele. A polícia informou que o homem resistiu à prisão com socos, o que as imagens não mostram. Depois das agressões, o homem recebeu atendimento médico, prestou depoimento e foi liberado. A polícia concluiu hoje o inquérito do ataque em uma creche de Santa Catarina. O crime aconteceu no dia 4 de maio. 3 bebês e 2 funcionárias foram assassinadas. O assassino foi indiciado por 5 homicídios triplamente qualificado e por uma tentativa de homicídio. Um menino de 1 ano e 8 meses sobreviveu ao ataque, mas teve ferimentos pelo corpo. Mais de 20 testemunhas foram ouvidas pela polícia de Santa Catarina. O assassino está preso preventivamente no presídio regional de Chapecó e deve ficar lá até o julgamento. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete de um deputado estadual do Amapá, acusado da prática de rachadinha, aquela em que o funcionário é obrigado a repassar parte do salário para o deputado. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Edson Castro, em Macapá. Edson, bem-vindo, boa tarde aqui para você. O deputado também é investigado por usar o dinheiro da rachadinha para compra de votos, é isso? É isso mesmo, Trali. Muito boa tarde a você e a todos que acompanham o JH. A operação foi concentrada, inclusive, no gabinete do deputado estadual Alberto Negrão, do Progressistas. Segundo as investigações, o deputado nomeava funcionários fantasmas para a Assembleia Legislativa do Amapá e para órgãos ligados aqui ao governo do estado e ficava com 70% do salário dessas pessoas. E ainda, segundo as investigações, parte do valor ainda pode ter sido utilizado para a compra de votos para um candidato ao cargo de vereador ligado ao deputado Alberto Negrão na eleição do ano passado. Os policiais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá nas casas dos investigados e em uma empresa responsável pela contabilidade do grupo. A investigação começou 2 dias antes da eleição, depois que um cabo eleitoral ligado ao deputado foi flagrado com cestas básicas e dinheiro. Os investigadores apuram também que, como o deputado Alberto Negrão é médico, o grupo liderado por ele marcava cirurgias, exames e consultas para os eleitores em troca de votos. Também foram descobertos indícios de irregularidades no aluguel de veículo para o deputado com o uso da cota parlamentar. A empresa locadora tinha apenas um veículo registrado.
O TRE pediu o afastamento do deputado no prazo de 24 horas. A Assembleia Legislativa do Amapá afirmou que ainda não foi notificada do caso. Nós entramos em contato com a assessoria do deputado Alberto Negrão, mas não tivemos respostas. Trali, eu volto com você. Obrigado, Edson. Bom trabalho para você aí. Uma boa tarde também, um ótimo fim de semana. Ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, do MDB, morreu hoje aos 66 anos. Pisciani estava internado no hospital aqui de São Paulo com quadro terminal de câncer na próstata e também na bexiga. O político começou a carreira como deputado estadual em 1990. Na Assembleia Legislativa do Rio, ele cumpriu 6 mandatos e foi presidente da casa por 4 vezes. Em 2017, Pisciani foi preso numa das fases da Operação Lava Jato. Ele foi acusado de distribuir propinas na Assembleia com o dinheiro de empresas de ônibus. Em 2019, Pisciani foi condenado a 21 anos de prisão pelo Tribunal Regional Federal. Mas depois de alegar agravamento do câncer, cumpriu prisão domiciliar. A LERJ decretou luto de 3 dias e ofereceu o salão do prédio da Assembleia para o velório. Morreu aos 59 anos o artista plástico Carlito Carvalhosa. Ele se tratava de um câncer no aparelho digestivo, tinha 9 anos. Pintor, escultor, artista de vanguarda, sempre. Nascido em 1961 e formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Carlito Carvalhosa integrou nos anos 1980 o grupo Casa 7, de artistas que exploravam a utilização de superfícies de grandes dimensões. Agora eu sou um pouco mais cauteloso. Menos toneladas. Assim. Não, menos, mais engenheiro, mais cuidado. Assim, né? Eu fazia coisas que envolvia riscos. Assim. A partir dos anos 2000, Carvalhosa fez pinturas em superfícies espelhadas, interativas e ainda várias instalações com materiais pouco usuais, como tecidos e árvores. Esta obra de uma exposição no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, em 2013, é um exemplo. Tem um prédio que é o prédio Niemeyer, original dos anos 50, incrível, todo branco, equilibrado, puro, límpido. E essa outra natureza entra nesse prédio como se fossem 2 naturezas, uma discutindo com a outra, uma em contato e conflito com a outra. Carlito Carvalhosa foi o único artista brasileiro a ter uma instalação monumental no átrio do Museu de Arte Moderna de Nova York. Curador da mostra no MoMA, Luiz Pérez Oramas participa da elaboração de um livro sobre a vida e a obra do artista. Carlito é um desses artistas brasileiros que recebeu um legado extenuante, um legado experimental e radical, e que transformou aquele legado que poderia ser um legado sem saída, em alguns casos, transformou ele em uma forma de reinvenção da arte para o século XXI. Carlito Carvalhosa morreu de um câncer no aparelho digestivo. Ele enfrentou uma batalha de muitos anos contra a doença, mas se manteve ativo, produzindo e fazendo exposições no Brasil e no exterior. As últimas em 2019. O corpo do artista será cremado no fim da tarde, num cemitério na região metropolitana de São Paulo. A tristeza da perda de um grande amigo e de um grande artista. Ele foi operado 7 vezes, cara. Ele era de uma coragem. Deram 2 anos de vida. Ele viveu mais 7. Eu sei que ele estava trabalhando muito e possivelmente deixou muita coisa com a galeria dele, não é? Nossos sentimentos aí para a família, para os amigos. E veja daqui a pouco, o Ministério da Saúde admite milhões de testes de Covid podem perder a validade. O STF forma a maioria para obrigar que o governo realize o censo em 2022. A chuva provoca mortes e estragos em Pernambuco. E a previsão do tempo para todo o Brasil com Eliana Marques. A gente volta já já. Voltamos, obrigado aqui pela sua companhia. O Supremo Tribunal Federal acaba de formar a maioria para obrigar o governo federal a realizar o censo no ano que vem, em 2022. No mês passado, o ministro Marco Aurélio Mello tinha determinado que a União adotasse medidas para garantir a realização da pesquisa ainda esse ano, em 2021. Vamos a Brasília ao vivo com o repórter Wellington Valadão. Valadão, boa tarde, bem-vindo. O que é que ficou definido, portanto, nessa decisão do STF?
Oi, Trali, muito boa tarde a você, a todos. Os ministros julgaram no plenário virtual uma decisão do ministro Marco Aurélio de Mello, como você explicava, do mês passado. O decano atendeu a um pedido do governo do Maranhão, que acionou o STF para que o governo federal realizasse a pesquisa, que é uma radiografia do país, neste ano. Na semana anterior, a equipe econômica do governo havia anunciado que não tinha previsão orçamentária para realizar o censo. Aí hoje, o STF formou maioria para obrigar a realização da pesquisa só no ano que vem. A maioria dos ministros, então, seguiu o entendimento do ministro Gilmar Mendes, que votou pela realização do censo em 2022. No voto, ele argumentou que a realização do estudo no ano que vem evita dificuldades que seriam enfrentadas neste ano para recrutar mais de 200 mil recensadores em meio à pandemia. O pessoal que faz a pesquisa aí. E classificou o estudo de ferramenta essencial para a elaboração de políticas sociais eficazes. Votaram com Gilmar Mendes os ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. O censo demográfico ele é realizado a cada 10 anos, né? E por causa da pandemia, o censo de 2020 foi transferido para este ano, mas aí o Ministério da Economia disse que não tinha dinheiro. E agora ficou para o ano que vem o levantamento que orienta aí políticas públicas e distribuição de recursos. É a partir dele, por exemplo, que se mede a pobreza do país e necessidades básicas dos municípios, como número de escolas, estrutura e habitação e também saneamento. Trali. Valeu, Wellington. A gente teve um probleminha com a qualidade da sua imagem, mas deu para ouvir perfeitamente aí você falar. E é claro que os especialistas defendem que o censo é fundamental, especialmente num momento como esse de pandemia, para a gente medir o impacto, né, dessa crise sanitária no povo. Queda de renda, desemprego, escolaridade, falta de moradia, enfim, uma série de questões fundamentais para as políticas públicas de um futuro próximo. Obrigado, bom trabalho para você. Ministério da Saúde admitiu ao Ministério Público Federal o risco de perder 2.300.000 testes de Covid. Esses testes estão num almoxarifado e perdem a validade neste mês. O documento foi encaminhado para a CPI da Covid. O requerimento foi feito pelo senador Ciro Nogueira, do Progressistas, no dia 27 de abril. Ele pede que cada uma das 27 Procuradorias Gerais de Justiça dos estados e do Distrito Federal e ao Ministério Público Federal o envio de todos os inquéritos ou investigações em qualquer fase relativos à aplicação de todos os recursos federais destinados aos estados, DF e municípios. E apresenta como justificativa a investigação da aplicação dos recursos públicos aplicados no combate à Covid-19, tanto pela União como também por estados e municípios. E nesta terça-feira, a Procuradoria-Geral da República encaminhou à CPI da Covid documentos de um inquérito sigiloso sobre a atuação da União na aquisição e distribuição de testes. A investigação é feita pela Procuradoria da República no Distrito Federal. A reportagem foi divulgada pela Folha de São Paulo e a TV Globo também teve acesso ao documento. Em um dos documentos, o Ministério da Saúde informou ao Ministério Público que possui no almoxarifado central aproximadamente 4,3 milhões de testes moleculares com vencimento para maio de 2021 e que, considerando uma rede laboratorial com capacidade instalada de processamento de aproximadamente 1.500.000 exames por mês e uma estimativa de perda por validade de pelo menos 2,3 milhões de testes moleculares. Hoje, o Ministério da Saúde reconheceu que deixou 1.700.000 testes perderem a validade. Cada teste custou aos cofres públicos R$ 42. Isso dá um total de mais de 71 milhões de reais. Mas o Ministério afirma, sem dar mais detalhes, que os testes vencidos vão ser substituídos pelo fornecedor sem nenhum custo. No ano passado, em novembro, o número de testes encalhados era ainda maior, quase 7 milhões, com validade entre dezembro e janeiro deste ano. A pedido do Ministério, a Anvisa aprovou a extensão do prazo de vencimento por 4 meses, terminando agora, entre maio e junho. A testagem em massa foi defendida pela Organização Mundial da Saúde como medida necessária para conter a disseminação da doença ainda no início da pandemia, no ano passado. Apesar de sucessivas promessas de ministros da Saúde, o Brasil é um dos países que ainda tem uma testagem considerada baixa.
No mesmo documento enviado à CPI, o Ministério da Saúde encaminhou um comunicado de junho do ano passado à OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, pedindo a paralisação provisória da entrega de 4 milhões de testes. No documento, o Ministério da Saúde reclama que a OPAS quer obrigar o Ministério a receber uma quantidade remanescente dos referidos kits que ainda não foram entregues, num total de 4 milhões, sem que o Ministério tenha aceito o cronograma de entrega. O Ministério, então, pediu para suspender o fornecimento devido à pouca saída dos kits, superlotação do almoxarifado do Ministério da Saúde em Guarulhos, vencimento dos kits que já estão no almoxarifado, previsto para dezembro de 2020. E afirma que, se não houvesse a paralisação no envio, isso poderia gerar custos ao Ministério da Saúde. E há a necessidade de descarte dos kits, sendo que será necessário os servidores envolvidos validarem essa incineração. O Ministério da Saúde não respondeu se incinerou os testes no ano passado diante da falta de espaço no galpão em Guarulhos. No Senado, a votação do projeto que muda as regras para o licenciamento ambiental não deverá ser tão rápida como foi na Câmara dos Deputados. O texto, criticado por ambientalistas, foi aprovado ontem pelos deputados. Agora, os senadores querem um debate mais aprofundado sobre essa proposta. A tramitação ainda não começou no Senado. Mas os senadores já se adiantaram e pediram ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do Democratas, para que o projeto seja analisado nas comissões e só depois vá para votação em plenário. O projeto aprovado na Câmara dos Deputados dispensa o licenciamento ambiental para uma série de atividades econômicas, inclusive obras de melhoria de infraestrutura em instalações já existentes, como a ampliação de estradas, e também para a agricultura e a pecuária. Cria a licença por adesão e compromisso, uma espécie de licenciamento por autodeclaração do responsável, e concentra o poder de decisão nos órgãos governamentais. Acaba com a consulta a comunidades tradicionais sobre obras que passem por seu território. A construção de viadutos, pontes e a instalação de postos de combustíveis também não vão mais precisar de licenciamento ambiental. Ambientalistas temem que isso também ocorra em barragens de rejeitos, gasodutos, linhas de transmissão de energia, hidrelétricas e estações de tratamento de esgoto. A dispensa automática da licença ambiental é um retrocesso, porque ela parte da premissa de que não precisa haver análise técnica. Num país mega diverso como o nosso, com grandes desafios, mudança climática, deveríamos ter uma lei mais rigorosa. O rigor da lei não significa burocracia. Todos nós queremos menos burocracia, mas para isso precisa combater o desmonte do Ministério do Meio Ambiente. O vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, do MDB, já fez um requerimento para audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. Não dá e não alcançamos como possível, minimamente razoável, que essa matéria vá direto ao plenário do Senado. Foi por essa razão que nós apresentamos um requerimento a fim de que discutamos com os cuidados devidos, porque essa é uma matéria extremamente controversa. E se for aprovada da maneira que veio da Câmara dos Deputados, gerará consequências danosas, perniciosas, irrecuperáveis. Razões temos nós para apreciarmos e debatermos esse assunto com a cautela que ele nos exige. O presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Jacques Wagner, do PT, afirma que é fundamental que o projeto passe por comissões para amplos debates e defende que o Senado mude o texto. Vamos ter que fazer audiências públicas e tem que ter um relator que trabalhe o texto na busca até de um entendimento. Os extremos nessa hora, todos os dois extremos, ou do pessoal apaixonado da motosserra ou da intocabilidade, como eu chamo, eles acabam não ajudando. Nós precisamos achar um caminho do meio. Porque eu acho impossível querer aprovar a toque de caixa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda vai indicar como será a tramitação, mas já afirmou que é natural que projetos com esses temas complexos passem por audiências públicas na Casa, que vai respeitar as posições conflitantes dos senadores e que, da parte da presidência, não terá atropelos na análise da proposta. A expectativa é que na próxima semana seja indicado um relator para o projeto.
O Ibama fez a maior apreensão de araucárias da história de Minas Gerais. Os agentes apreenderam 414 toras em Congonhal, no sul do estado. Ibama identificou uma movimentação suspeita de créditos virtuais de araucária a partir de uma auditoria no sistema florestal. Os créditos são gerados nos plantios da árvore na Serra da Mantiqueira. E a cada comercialização é preciso emitir a guia de controle ambiental. Mas isso não estava sendo feito em todos os casos, o que configura infração ambiental. As toras de madeira apreendidas foram doadas para o Instituto Federal do Sul de Minas, na cidade de Inconfidentes. Esse tipo de araucária aí é uma espécie ameaçada de extinção. 2 pessoas morreram num deslizamento provocado por chuvas muito fortes no litoral de Pernambuco. Pai, mãe e 2 filhos estavam em casa quando a barreira deslizou no fim da tarde de ontem. Chovia forte no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Ela mandou uma mensagem para mim, eram 5 e pouco. A Nova vim para cá, Nova foi dormir, Nova é meu irmão. Nova foi dormir, eu tô aqui sozinha. Aí quando ela deixou de falar comigo, eu tava falando com meu esposo no celular, eu escutei só os estondos. À noite, os bombeiros encontraram o corpo de Otávio, de 16 anos, o filho mais velho. As buscas seguiram pela madrugada. Hoje, pela manhã, 20 bombeiros atuavam no local com a ajuda de cães farejadores. Mesmo sob forte chuva, por volta das 10 horas, o corpo da mãe, Silvia, também foi encontrado. O pai e a filha caçula continuam desaparecidos. A gente iniciou as buscas e está dando continuidade até que a gente consiga encontrar os que estão desaparecidos. Parentes e vizinhos acompanhavam cada movimento com um sentimento entre a angústia e a esperança. E fizeram fila para ajudar os bombeiros, passando de mão em mão baldes com entulhos. Mas uma fissura na barreira denunciava o risco de um novo acidente. Esse foi um dos 59 deslizamentos de terra registrados em Jaboatão dos Guararapes entre ontem e hoje. 21 deles atingiram casas e em 24 horas choveu o esperado para 20 dias. O maior volume registrado há 21 anos. A vacinação contra a Covid-19 precisou ser suspensa e os transtornos se multiplicaram pela cidade. No bairro de Sucupira, em Jaboatão, foram 2 deslizamentos na mesma rua. Em uma das casas atingidas estavam 5 pessoas da mesma família. Uma criança de 3 anos chegou a ficar com as pernas presas nos escombros, mas a mãe conseguiu salvá-la. A gente escutou um estrondo e as paredes começaram a cair em cima da gente, né? E a minha filha, que estava deitada na sala, no colchão, caiu uma pedra em cima das pernas dela. O transporte na região também foi afetado. Um dos ramais do VLT foi fechado parcialmente depois que uma barreira caiu na linha por onde passa o trem. De acordo com a Secretaria Executiva de Defesa Civil do Estado, as chuvas em Pernambuco deixaram 89 pessoas desabrigadas e 49 desalojadas. No Recife, ruas também ficaram alagadas. Nesta avenida, que fica no bairro do Ibura, na Zona Sul, só era possível passar de carroça. Na Avenida Recife, quem tentou seguir ficou no meio do caminho. Em 2 dias, choveu esperado para 18. Em Olinda, o canal do Fragoso, que corta vários bairros da cidade, transbordou e deixou ruas inteiras alagadas. Eu não consigo nem passar, nem sair de casa porque para trabalhar, eu não consigo. As buscas no local onde 2 pessoas morreram já duram mais de 20 horas. Bombeiros ainda tentam encontrar pai e filha que continuam desaparecidos. Essa área foi interditada porque existe o risco de mais terra descer. 5 casas vizinhas foram interditadas. A Defesa Civil orientou os desabrigados a procurar primeiro casas de parentes para evitar aglomerações nos abrigos. Mas fundamental, né, que o poder público dê apoio para essas pessoas que estão passando esse sufoco todo. Previsão do tempo, Eliana Marques, boa tarde e bem-vinda. Obrigada, Trali, boa tarde para você, uma boa tarde a todos. Como é que fica lá em Pernambuco, Eli? Pois é, olha, você disse que tem risco de a terra deslizar, tem mesmo. Por quê, gente? Porque o tempo continua fechado e tem previsão de muita chuva ainda no Recife e na região metropolitana. A mesma coisa em João Pessoa e aí entre Fortaleza, São Luís e Belém chove menos, a gente vê aqui 30, 40 milímetros, mesmo assim são volumes expressivos também. Além de ser época de chuva no litoral do Nordeste, as instabilidades estão fortes nos últimos dias, o que fez aumentar a chuva. Em João Pessoa, muitas ruas já ficaram alagadas também. O muro
de um condomínio desabou, felizmente ninguém ficou ferido. Mas o risco de deslizamento está alto aqui no litoral da Paraíba e também de Pernambuco e moderado no litoral de Alagoas e do Rio Grande do Norte. Tem risco também de alagamento e inundação, passando pelo Rio Grande do Norte, por Ceará, Pará, Amapá e Amazonas. Risco mais alto aqui, olha, em Pernambuco e na Paraíba, e mais alto ainda na região de Manaus, onde o mapa está vermelho, região que já enfrenta a cheia do Rio Negro, ou seja, o rio tende a subir mais. Nos próximos 6 dias, ou até quarta-feira que vem, a chuva ainda se concentra na região norte, diminui um pouco aqui no Nordeste, mas ainda vai chover no Nordeste, Trali. E nas outras regiões do Brasil, ele... Olha, poucas chuvas, capitais que devem ficar mais secas hoje, Goiânia, Palmas e também Brasília, onde os índices de umidade do ar vão ficar abaixo de 30%, que é menos da metade do ideal. Tarde seca também, onde esse mapa aqui aparece em tons mais escuros, né, em laranja. No sul de Mato Grosso do Sul e oeste do Paraná, essa área em verde aqui tem previsão de chuva, mas não é muita, e a mesma coisa no litoral do Espírito Santo. Já no Rio de Janeiro, tempo firme hoje, imagem ao vivo, olha, apesar desse céu azul aí, nada de muito calor, máxima de 26 graus, gostoso. E em Campo Grande, que vemos agora ao vivo também, esquentou mais que o previsto, a temperatura chegou aos 28 graus. Já em São Paulo, Florianópolis e Curitiba, todas têm sol também, mas nada de esquentar muito hoje. E em Porto Alegre, onde o dia começou com esse nevoeiro todo, olha, agora à tarde o tempo está firme, mas a temperatura sobe só até 20 graus, sem chuva em Porto Alegre também, Trali. E o que esperar do fim de semana, minha amiga? Olha, não muda muita coisa do que já está aí, viu? Amanhã, risco de temporal de novo entre o Amazonas e até o Ceará. No litoral leste, a chuva se concentra amanhã na região de Sergipe, chove menos em Pernambuco e na Paraíba e fica seco entre o sul do Tocantins e Goiás. Em Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília, o sábado vai ter grande amplitude térmica, ou seja, o dia começa frio, depois esquenta, mas nada de calor mesmo em Porto Alegre, nas capitais do sul e também aqui em São Paulo, mesmo com sol, a temperatura fica amena à tarde, Trali. Valeu, Eli. Boa tarde, muito obrigado e bom fim de semana. Bom fim de semana para você e para todos, gente. Obrigado. E olha que demais, o Globo Repórter de hoje leva a gente para uma aventura nas montanhas de Minas Gerais. Vamos atravessar cidades históricas até chegar à Serra do Caraça. E nesse trem aqui, é claro, um lugar também é seu. Vamos embarcar com a gente? Um cenário com florestas fascinantes, rios vermelhos e cachoeiras. Eu queria pular aqui, é lindo demais, é uma energia maravilhosa, isso é mágico. Encontramos até uma praia com areia branquinha. Lobos, veados, antas. É a onça parda, a puma concola. E mais de 300 espécies de aves num santuário em equilíbrio. É hoje no Globo Repórter. Muito bem. O Jornal Hoje termina aqui. Outras notícias você confere logo mais no Jornal Nacional. Para rever as reportagens aqui do JH, basta dar um pulinho no Globoplay. Tá bom? Muito obrigado, ótima tarde, tenha um excelente fim de semana, se cuide, fique em paz e até amanhã.